A gente fala agora sobre os direitos do consumidor e para esclarecer nossas dúvidas já está aqui no estúdio o Plauto Holtz. Boa noite, Plauto. Boa noite, Fernando. Plauto, a primeira pergunta de hoje é da Thalita Cristina de Porto Feliz. Ela pergunta o seguinte: Plauto, estou com o nome negativado. Como é que posso fazer para quitar essa dívida e quanto tempo ela pode quitar essa dívida? Bom, Fernando, pelas regras, processuais, jurídicas, a empresa ela pode cobrar até 5 anos uma dívida vencida. Não significa que vai deixar de pagar, por exemplo, prestações mensais, não vou pagar mais. Um acordo, por exemplo. Eu pode fazer um acordo, tá? Ou a empresa ela pode fazer a cobrança judicial em até 5 anos do vencimento daquele mês ou daquele montante, tá? Você tem que tomar muito cuidado, Fernando, que algumas situações, algumas empresas estão cobrando dívidas de 2000, de 2001, 2002, estão cobrando agora. E são dívidas já caducadas, já prescritas. E aí isso não pode. Aí cabe um processo judicial. Aqui uma outra telespectadora que não se identifica, ela fala: o meu nome está negativado por uma operadora de telefonia celular por causa de 3 números de celulares que nunca foram delas. O que ela deve fazer neste caso? Bom, Fernando, aí nesse caso tem que se procurar justiça, por quê? Aí a empresa vai ter que juntar as cópias dos contratos com assinatura da consumidora para comprovar realmente que foi ela quem pediu, no caso, as linhas telefônicas. Caso contrário, terá direito ao ressarcimento por dano moral e anulação dessas dívidas e a retirada dos órgãos de proteção, o nome dela. A Magali Ferreira Zoca, do bairro Retiro São João, em Sorocaba, ela diz o seguinte: o filho estuda em uma universidade de Sorocaba e fez 2 cirurgias, por isso ficou afastado e não realizou algumas provas. Mas, em contrapartida, ele fez alguns trabalhos que foram solicitados e pediu o ressarcimento ou a isenção da taxa de prova substitutiva mediante ao atestado. Só que a faculdade alega que teve problema no atestado e ela quer saber como deve proceder. Ela precisa pagar a taxa e depois ir atrás desse problema no atestado ou não? É uma questão muito particular. A questão é o seguinte, Fernando. Se a escola, a faculdade, diz que, olha, teve problemas no atestado, tem que dizer, então, o que precisa ser regularizado, tá? Mas, independente dessa questão, modo geral, tá? Até a própria associação dos pais, em acordo com as escolas, há esse acordo que autoriza essa cobrança. Por quê? Porque o professor tem que ir até lá, aí vai ter que refazer novas provas. Então, é um custo a mais para a faculdade. Cobrar pode, desde que não seja valor abusivo, lógico. A Adriana, de Jundiaí, ela pergunta o seguinte: Fernando, moro em um apartamento e neste apartamento foi feita a separação ou individualização no consumo de água. Neste caso, o hidrômetro fica dentro da casa e a medição fica sendo difícil de ser feita mensalmente. A empresa faz o procedimento via rádio, que é um sistema de medição que existe. Além disso, ela tem constantemente um problema no chuveiro a gás. Ela quer saber, neste caso, como ela deve proceder nessas 2 situações, o problema do chuveiro e o problema da água. São 2 problemas, ela quer saber de quem que é a responsabilidade. Primeiro, tem que ter bom senso, a empresa colocar o cavalete lá, o relógio, numa parte que possa ser feita a leitura prontamente ali. De fácil acesso. Lógico, senão todo mês ela tem que deixar as chaves com alguém de confiança dela. Isso é um transtorno. A questão do chuveiro, a gás no caso, tem que entrar em contato com a companhia e aí, se for relacionada à rede, ela tem que fazer o reparo, sem cobrar a consumidora, tá? Por isso. Legal. Plauto, eu agradeço a sua participação e reitero que são muitas as perguntas, então quem mandou as perguntas para nós, com certeza nós na semana que vem vamos respondê-las, ok? Muito obrigado, tá bom, Plauto? Obrigado, Fernando. Boa noite e participe. Depois do intervalo, o destaque fica para os pets. Na reportagem sobre cuidado animal, vamos falar da posse responsável dos pets. As histórias com esse gesto de amor, você confere já no Noticidade. Oportunidade de ter um animalzinho de estimação, muita gente se empolga, não é mesmo? Mas para ter um pet é preciso consciência, pensar nas consequências para não abandoná-lo depois, fato que infelizmente ainda ocorre. Por isso, nossa reportagem de hoje sobre cuidado animal é a posse responsável.
Helena é apaixonada pelos animais. Os maiores companheiros dela são os cães e gatos, que cuida com muita dedicação. Atenção é o que não falta, em especial para a Antônia. A gatinha de apenas 1 ano e 2 meses foi encontrada em uma feira de adoção com problemas de saúde. Foi, no caso, pedido a eutanásia, né? Ela já havia sofrido várias internações e eu não concordei. Eu falei que se ela ia lutar, eu também lutaria. A relação entre Pepe e Nancy é de muito amor. Há quase 2 anos, a cachorrinha apareceu em frente à casa da professora com uma lesão na coluna. Hoje, com 10 anos, ela está praticamente recuperada. Está tomando remédios, está fazendo exames, constante acompanhamento, porque a gente tem que ter uma posse responsável. Nessa clínica, os veterinários também fazem a parte deles. Quando existem condições, dão abrigo aos animais. 4 cães, vítimas de abandono e maus tratos, foram recolhidos. A Amarela adora tirar uma soneca no consultório. Há 12 anos, ainda filhote, foi encontrada na rua. Esse é o Toco. Tem 7 anos e foi deixado por um cliente. O Bud é o mais novo da turma, com 5 anos, e ficou cego por conta da diabetes. Já o Pete vivia abandonado no presídio de Sorocaba e agora é mais um habitante da clínica. A gente observa que animais acabam sendo abandonados, dão cria na rua e os filhotes ficam à mercê de doenças, de acidentes, acabam causando acidentes, né, de trânsito, inclusive. Então, a gente precisa pensar muito bem antes de adotar para que não tenha esse tipo de abandono e não tenha um aumento da população de cães ou de gatos nas ruas. A Organização Mundial da Saúde estima que só no país existam 30 milhões de animais abandonados, 20 milhões de cães e 10 milhões de gatos. Em grandes cidades, para cada 5 habitantes, há um cachorro. Destes, 10% estão abandonados. Na tentativa de reduzir o número de animais abandonados em Sorocaba, há 12 anos a Associação Protetora dos Animais recebe e recolhe cães e gatos que vivem nas ruas da cidade ou em condições precárias. Atualmente, são 100 pets cuidados e mantidos por voluntários. Os animais recolhidos pela ONG primeiro passam por uma avaliação de um veterinário. Em seguida, eles são encaminhados a feiras de adoção da cidade. Somente esse ano, 400 foram doados. Animal é tudo de bom, a posse responsável. Responsável já diz tudo. Você cuidar do animal como se fosse o seu filho. Boa acomodação, não deixar na chuva, no sol, não deixar preso numa corrente curta, entendeu? Deixar um espaço bom, passear com ele, brincar com ele. Isso é uma posse responsável. O Noticidade fica por aqui. Assista agora as notícias do Brasil e do mundo no SBT Brasil. E amanhã cedo, às 7 horas, confira o Noticidade Manhã com Maria Almarte. Uma ótima noite para você e a sua família. Saúde e sucesso.